tudo aqui, nós queremos ficar aqui mesmo. Moisés fala, não. Embora no Egito tenha tesouros, eu estou firmado nas riquezas de Cristo. Isso tem mais valor, isso é mais sublime, isso é prazeroso. Os tesouros do Egito são efêmeros, as riquezas de Cristo não. Quando estiver em jogo os valores do reino, é preciso evidenciar a nossa convicção, a nossa fé. Eu chamo a sua atenção para mais uma lição, de modo breve. Demonstre a ousadia da sua fé, a firmeza dela, evidenciando vida santa, quando estiver diante de situações que exigem o rompimento dos laços. E aí, uma coisa difícil. Se você ler o texto diz o seguinte, versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Veja você que esse aspecto, essa expressão pela fé, ele abandonou, o verbo aqui abandonar o Egito, veja só que não é só uma questão geográfica, ele está rompendo os laços, está se partindo esses laços que ele tinha. Deixa eu lhe dizer, eu tenho alguns amigos não cristãos, e eu tenho conversas muito boas com eles, mas quando eu percebo que há uma tentativa de me influenciar, eu falo o que penso, no que creio, e quando é necessário eu rompo também com eles. Não é difícil, ou não é fácil, não é confortável, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário romper. Mesmo diante da situação, quando a Moisés então tinha o perigo, diz o texto, que ele não ficando amedrontado com a cólera do rei, permaneceu firme. Ele não cede, ele não recua. O problema é que às vezes nós não queremos romper os laços. Nós queremos ficar bem com todo mundo. E vamos nos comprometendo, e comprometendo a fé, e comprometendo o Evangelho. E as pessoas têm, e elas têm objetivos, elas sabem onde elas querem chegar. E como já disse para vocês, e aí cito aqui, estava até conversando com o Guilherme, cadê o Guilherme? Está ali atrás. Eu sou ligado em filmes, então vou olhando. Falo com meus filhos o seguinte, vamos ver, eu quero ver tal filme, pai, então vamos ver o filme, vamos ao cinema. Mas antes eu vou colocar aqui os óculos da teologia, e depois a gente conversa depois do filme. Aí a gente chega em casa depois e senta e discute algumas coisas, eles discordam e às vezes concordam, e a gente vai falando. Mas eu fui ver com meu filho X-Men, eu só não me lembro qual, eu sei que é aquele que retrata quando o Wolverine ainda é pequeno, que foi criado não pelo pai, hein? Ok, esse aí. Vocês se lembram que o filme começa numa discussão, no lar, e de repente o pai adotivo de Wolverine desceu, porque o pai biológico dele tinha chegado, e parece um homem um tanto violento, agressivo, e eu sei que desentendimento, o pai biológico assassinou o pai adotivo. E Wolverine desce as escadas, e ele é uma criança. E ele então, quando olha aquela cena, ele tem uma experiência traumática, ele corre na direção dele, crava as garras. E quando o pai está morrendo ali, ele fala assim, eu sou seu pai. E Wolverine se desespera e fica como que louco. E aí aparece o seu irmão, desde que sabe, né? E a partir de então passa a ser o seu mentor. Vai cuidar dele. E eles então vão para o exército, são violentíssimos, e eles matam para valer. Note que de certo modo Wolverine deve algumas coisas ao seu irmão.
trajetória. Mas eles foram para a África e lá eles matam pessoas inocentes e de repente Wolverine para e fala que não dá mais para continuar daquela forma, que é preciso parar, mas o seu irmão não. E ele rompe com seu irmão. Difícil, mas necessário. De modo que no seu convívio, nas suas relações interpessoais, você precisa ter discernimento. Você precisa atentar para este fato. Quando as pessoas querem e estão te influenciando, estão te arrastando o caminho, estão fazendo com que você pense iguais a elas. É hora de romper. É hora de partir os laços. É hora de dizer quem você é, mesmo diante dos riscos. Não dá para continuar. Moisés ensina isso para a gente. Que uma fé ousada, que uma fé firme, toma essas decisões. Não compromete a identidade. Não negocia os valores do reino. As verdades do reino estão em primeira mão. Não são verdades secundárias. São para ser vividas, para ser partilhadas. E ele está disposto a romper os laços afetivos também. Ele abandona o Egito. De modo, irmão, que ser cristão exige de nós uma postura firme. E às vezes em circunstâncias difíceis. Mas se a sua mente, se o seu intelecto devidamente informado e convencido acerca da vontade de Deus, e você que já recebeu um novo coração, que o coração de pedra já foi substituído por coração de carne, que as disposições carnais já foram suplantadas por disposições espirituais, então você vai fazer com que floresça essas evidências de ser uma nova criatura, de viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. É isso que desejamos. É isso que rogamos a Deus, para que isso seja cumprido na sua vida, na minha vida, para que as pessoas saibam que nós somos filhos do Deus eterno, de um Deus santo, de um Deus que ama pecadores e que chama pecadores para viver a sua vida e para ser instrumentos dele neste mundo perverso e mau. Eu convido você para que você feche os olhos. Eu convido o reverendo Gustavo para orar ao Senhor Deus, para orar por você, para orar por mim, para que Deus nos conceda a bênção, mais do que acumular informações acerca da palavra, vivenciar a palavra. Senhor Deus, Pai amado, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos, por quanto o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, nos concedeu uma fé viva e verdadeira. Fé, ó Deus, que se manifesta não apenas com palavras vazias, com uma religiosidade frívola e fria, mas conforme nos diz Tiago, fé que se manifesta em obras, que se manifesta, ó Deus, em atitudes, que se manifesta, ó Pai, em comportamentos e decisões, em circunstâncias, ó Deus, que nos chamam a dar testemunho daquilo que cremos, daquilo que conhecemos, daquilo que experimentamos a respeito de Cristo, o Verbo da vida. Nós suplicamos, ó Deus, nesta hora, que Tu avives a fé de cada um de nós. Que não tenhamos, ó Deus, uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé produzida pelo Teu Santo Espírito, como fruto de um novo nascimento, como consequência de uma genuína conversão, fé que se manifesta em arrependimento genuíno. Fé, ó Deus, como ouvimos nesta noite em Moisés, que pela fé agiu de maneira ousada e firme, abrindo mão, ó Deus, de riquezas, de glória,
de poder, de fortuna, de influência, de prazeres, porque ele contemplava os tesouros que ele havia de receber em Cristo. Ó Pai amado, abra os nossos olhos espirituais para que não nos prendamos, ó Deus, nos prazeres transitórios do pecado, mas para que possamos vislumbrar as maravilhas que o Senhor tem preparado para os teus eleitos, as quais haveremos de usufruir nos céus e das quais já participamos agora, através do Espírito de adoção que o Senhor tem nos dado. Que possamos, ó Deus, já contemplar a concretização de todas as tuas promessas, quando naquele dia glorioso haveremos de receber o galardão, quando, ó Deus, revestidos de glória, de honra, de fulgor, o nosso Senhor Jesus Cristo haverá de fitar cada um de nós nos olhos e nos chamar: vinde, benditos de meu Pai, e adentrai ao reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Ó Pai bendito, que contemplando estas coisas tão preciosas, não nos prendamos, ó Deus, nestes prazeres pecaminosos, não percamos a promessa por um prato de lentilhas. Dá-nos uma fé ousada e firme, ó Deus, a ponto de enfrentarmos situações tão difíceis quanto a de Moisés, que teve que romper laços, que passou, ó Deus, por angústia e medo, mas não se deixou vencer pelo medo, mas venceu o medo pela fé. Que não tenhamos medo, ó Deus, do que os colegas dirão de nós, que não tenhamos medo, ó Deus, das consequências que haverão de nos acometer pela nossa postura cristã, pela nossa fidelidade com aquilo que cremos, pelo nosso palavreado, que muitas vezes é escandaloso neste mundo perverso, mas é a verdade do Evangelho. Mas que possamos, ó Deus, dar bom testemunho pela fé daquele que temos crido. Ó Deus, toma estes jovens em tuas mãos, pois eles são teus filhos, são ovelhas, ó Deus, do teu pasto, são, ó Deus, do teu rebanho, e que através deles, ó Deus, o Senhor venha impactar este mundo. Venha, ó Deus, trazer vidas à conversão, para que o teu nome seja glorificado. Que eles sejam jovens, homens e mulheres cheios de fé, e que eles ousem a viver diferente do que o mundo tem colocado diante deles. Que eles sejam fiéis nos seus relacionamentos, que eles sejam, ó Deus, determinados em santificar a vida, em servir a Ti, em guardar o Teu mandamento, ó Pai, e em glorificar o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, pois sabemos que de nós mesmos não temos, ó Deus, capacidade para vivermos diante de padrões tão elevados, mas também, ó Deus, estamos conscientes de que aquele que nos chamou é poderoso para realizar esta obra em nós. Por isso, ó Deus, nós agradecemos, pois estamos certos que aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém.